O ar estava pesado, denso, com o cheiro de terra úmida e algo antigo, algo profano. Uma névoa baixa se agarrava às ruas de paralelepípedos, girando em torno dos meus tornozelos como tentáculos espectrais. Eu estava perdido, sabe? Irremediavelmente desorientado no coração labiríntico de Scali, no México. Cada curva levava a outro beco mal iluminado, cada um mais opressivo que o anterior. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela batida frenética do meu próprio coração. Eu tinha ouvido os sussurros, as histórias murmuradas em voz baixa pelos moradores locais. Eles falavam de um espectro, uma entidade malévola que assombrava essas mesmas ruas. O monge de Scali, eles o chamavam. Eu zombava das histórias, descartava-as como bobagem supersticiosa, mas agora, sozinho na escuridão crescente, a dúvida corroía as bordas da minha razão. O ar parecia crepitar com uma energia invisível, uma sensação palpável de pavor que se instalou como um peso de chumbo no meu estômago. Segundo a lenda, o monge já foi um homem de Deus, um devoto frade franciscano que dedicou sua vida a servir os pobres e os enfermos. Mas ele era um homem atormentado, dizem, consumido por uma escuridão que se alastrava dentro de sua alma. Alguns sussurravam sobre amor proibido, outros sobre um pacto feito com forças profanas. Seja qual for a verdade, o monge teve um fim horrível, traído e assassinado dentro das paredes de seu próprio mosteiro. Seu corpo foi deixado para apodrecer, não descoberto por dias, sua raiva e angústia penetrando nas próprias pedras do prédio. Agora, dizia-se que seu espírito torturado vagava por essas ruas, buscando consolo que ele nunca poderia encontrar. No início, eu zombava das histórias. Fantasmas e espectros eram coisas de contos de fadas, nada mais. Mas os moradores locais falavam com tanta convicção, suas vozes tensas de medo. Eles falavam de figuras sombrias, vislumbradas na beira da visão, de cânticos desencarnados ecoando pela noite e sempre a sensação avassaladora de pavor que descia sobre qualquer um tolo o suficiente para se aventurar lá fora depois de escurecer. Eu fui avisado, é claro. Não tente o destino. A velha da pousada alertou, seus olhos arregalados de medo. Fique dentro de casa após o pôr do sol, senhor. O monge não gosta de estranhos. Mas eu, em minha arrogância e descrença, ignorei seus avisos. Agora, enquanto eu tropeçava na escuridão crescente, eu desejava ter dado ouvidos às suas palavras. O ar ficou mais frio, o silêncio mais opressivo. Eu podia sentir olhos em mim, observando cada movimento meu. E então, eu ouvi um gemido baixo e gutural, carregado pelo vento. Parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, enviando um arrepio pela minha espinha. Parei, minha respiração presa na garganta. O gemido veio novamente, mais perto desta vez, seguido pelo som de passos arrastados se aproximando. O pânico me dominou, ameaçando me subjugar. Eu tinha que sair daqui, tinha que encontrar meu caminho de volta para a segurança da pousada. Mas para onde ir? Continuei correndo, meu coração batendo forte no peito. O gemido parecia estar me seguindo, ficando mais alto a cada passo que eu dava. Arrisquei um olhar por cima do ombro e o vi. Uma figura sombria, alta e esquelética, suas feições obscurecidas pela escuridão. Estava vindo em minha direção, deslizando silenciosamente sobre os paralelepípedos, seus olhos duas brasas brilhantes na penumbra. O terror acelerou meus passos. Corri cegamente, buscando desesperadamente escapar do pesadelo que se aproximava de mim. Mas as ruas pareciam se contorcer e virar, levando-me em círculos. A figura estava se aproximando de mim, sua respiração rouca cada vez mais próxima. Eu tropecei e caí, minhas mãos arranhando os paralelepípedos ásperos. Enquanto eu estava lá, ofegante, ouvi uma voz, baixa e ameaçadora,
sussurrando em meu ouvido. Você não pode escapar de mim, sibilou. Você é meu agora. Uma cidade refém. O terror que se apoderou de mim foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Era um medo primal, um pavor profundo que parecia penetrar em meus ossos. Soube então, com arrepiante certeza, que as lendas eram verdadeiras. O monge de Scali era real e ele havia me escolhido como sua presa. Consegui me levantar e cambalear, minha mente em turbilhão. As ruas estavam desertas, as casas escuras e silenciosas. Era como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração, encolhida de medo da entidade que espreitava suas ruas. Cada sombra parecia conter a promessa da presença do monge. Cada sopro de vento carregando sua risada arrepiante. Eu estava preso em um pesadelo, caçado por uma criatura nascida das trevas e do desespero. A escuridão se aproximava. À medida que a noite avançava, a névoa ficava mais espessa, me pressionando como um cobertor sufocante. O ar ficou pesado com o cheiro de decomposição e a sensação de pavor se intensificou. Eu podia sentir a presença do monge ao meu redor, brincando comigo, me conduzindo para algum destino desconhecido. Eu tropecei pelas ruas desertas, minhas roupas rasgadas e meu corpo machucado. Eu havia há muito abandonado qualquer esperança de encontrar meu caminho de volta para a pousada. Tudo o que eu podia fazer era correr, impulsionado por um instinto primal de sobrevivência. Mas para onde eu estava correndo? Que chance eu tinha contra uma criatura nascida da sombra e da raiva? O riso do monge ecoou pelas ruas vazias, zombando do meu terror, alimentando meu desespero. A noite em que o monge voltou para casa. Eu me vi em frente a um edifício de pedra em ruínas, suas janelas como olhos vazios, olhando para a noite. Uma placa desbotada acima do portão de ferro enferrujado o identificava como as ruínas do mosteiro franciscano, o mesmo lugar onde o monge havia encontrado seu fim profano. O medo lutava com a exaustão. Eu sabia que deveria ficar longe, que este lugar era o epicentro do horror que havia se apoderado de Scali. Mas meu corpo havia atingido seu limite. Eu cambaleei pelo portão e desabei no pátio coberto de mato, muito cansado para dar outro passo. Enquanto eu estava lá, ofegante, eu o ouvi novamente, o gemido baixo e gutural, mais perto agora do que nunca. Estava vindo de dentro do mosteiro. Eu podia sentir me chamando, me convidando para suas profundezas. Preso no terror, movido por uma curiosidade mórbida e uma esperança desesperada de encontrar algum tipo de santuário, me levantei e cambaleei em direção às portas do mosteiro. Elas se abriram rangendo ao meu toque, como se me convidassem para entrar. O cheiro de decomposição me atingiu em cheio, uma mistura fétida de mofo, incenso e algo muito mais sinistro. O ar lá dentro era pesado e opressivo, carregado com o peso de séculos de sofrimento e desespero. Teias de aranha pendiam de todos os cantos e o chão estava cheio de destroços. Partículas de poeira dançavam no fraco luar que entrava pelas janelas sujas. Dei um passo hesitante para dentro, meu coração batendo forte no peito. O gemido ecoou pelos corredores vazios, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu estava preso, percebi, irremediavelmente perdido na barriga da besta. A presença invisível. Vaguei pelos corredores em decomposição, cada um mais frio e opressivo que o anterior. O ar ficou denso, com a sensação de olhos invisíveis, observando cada movimento meu. Eu podia ouvir o farfalhar de vestes, o som abafado de passos, mas toda vez que eu me virava para encarar os sons, não havia nada lá. Entrei tropeçando no que havia sido a capela do mosteiro. O altar estava em ruínas, o crucifixo acima dele retorcido e quebrado. Enquanto eu estava lá, um vento frio soprou pela câmara, apagando minha vela e me mergulhando na escuridão. E então,
Eu o vi, de pé nas sombras, sua forma esquelética mal visível na penumbra, o monge de Scali. Seus olhos, duas brasas ardentes na escuridão, se fixaram nos meus e eu senti um terror tão profundo que ameaçou destruir minha sanidade. Libertação ou ilusão? Ele falou então, sua voz um sussurro seco e rouco, que parecia sair das profundezas do meu próprio subconsciente. Ele falou de seu tormento, de sua raiva daqueles que o haviam injustiçado, de sua fome eterna por vingança. Fiquei lá parado, paralisado pelo medo, enquanto as palavras do monge me envolviam. Ele ia me matar, eu sabia disso. Ele ia me arrastar para a escuridão com ele, fazer de mim outra vítima de sua fúria eterna. E então, tão repentinamente quanto apareceu, a figura desapareceu. A atmosfera opressiva se dissipou. O ar não estava mais denso de pavor. O único som era a batida frenética do meu próprio coração. Tinha sido real ou apenas uma alucinação causada pelo medo e exaustão? Saí tropeçando do mosteiro para a aurora que rapidamente clareava, sem saber se havia recebido um alívio ou sido amaldiçoado com uma lembrança que me assombraria para sempre. Olá, pessoal! Já se pegou procurando por histórias de terror que realmente te deixem arrepiado? Hoje vou compartilhar uma dica incrível que vai transformar suas noites. Um dia, navegando na internet, encontrei um e-book chamado Galeria do Terror. Resolvi dar uma chance. E foi a melhor decisão que tomei. A primeira história que li foi sobre um caso real, algo que aconteceu em uma cidade pequena. Senti um arrepio que não sentia há anos. Contei essa história para meus amigos em um acampamento, e todos ficaram fascinados. Desde então, Galeria do Terror se tornou meu companheiro nas noites de insônia e em encontros com amigos. Se você também adora uma boa história de terror, não deixe de conferir Galeria do Terror. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.